Olá pessoal, sou decoradora Thaís Puntel. Vim invadir a rede social da Celebre Eventos para a gente falar de alguns temas, alguns vídeos que a gente não encontra em uma foto de Instagram. São conteúdos que não necessariamente são técnicos, mas é um pouco da minha vivência que eu não falo normalmente em uma foto de decoração. Vamos começar falando de um tema bem bacana que é Thaís Puntel decoradora versus empresária. Quando a gente começa a trabalhar com eventos, a gente só quer criar, né? A gente só quer fazer o arranjo mais lindo, só quer fazer aquele altar maravilhoso, né? Só quer ter uma foto incrível no Instagram para que a gente possa prospectar mais. Só quer saber de fazer aquele casal feliz, né? Se a gente está falando em casamento. E aí, o que acontece? A gente vai crescer. Então a gente vai ter mais peças de acervo, a gente vai ter móveis, né? Tem muitos decoradores que têm. A gente vai ter equipe, né? Por quê? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente não consegue fazer um atendimento sozinho, a gente não dá conta do tanto que a gente precisa atender para fazer orçamento, os contratos, os próprios orçamentos, né? Que decoração não é uma regra matemática que a gente tem uma tabela de preços. Eu não trabalho dessa forma. Os meus orçamentos, eles são todos exclusivos. Então você gasta um tempo, né, fazendo esse orçamento que é a cara do cliente, que é o gosto do cliente, né? E aí a gente tem que ter uma equipe de atendimento, a gente tem que ter uma equipe de orçamentos, contratos, a gente precisa ter uma equipe de produção que vai executar as nossas ideias, né? A gente tem que ter o financeiro, muito importante o financeiro. A gente tem que ter um espaço, e esse espaço vai ser uma casa, vai ser um galpão, vai ser um prédio comercial, vai estar perto da sua casa, vai estar perto de onde estão os outros fornecedores, né? Vai estar num bairro nobre, vai estar num espaço que é perto do seu galpão. Tudo isso vai gerando custo, né? E aí, de repente, a gente se depara e olha que a decoradora virou empresária, né? Como lidar com toda essa realidade que muitas vezes você não estudou para isso, que muitas vezes você não imaginou, que muitas vezes você não quis ser uma empresária, né? Porque a parte de criação é uma área completamente diferente de uma área de exatas, né? De planilhas, normalmente decorador tem pânico dessa palavra, de planilhas. Sendo honesta com vocês, eu odeio financeiro, né? Mas tem que ter, porque a tua saúde financeira, a tua criação depende de uma saúde financeira, né? E como começar tudo isso, né? Eu posso dizer um pouco da minha experiência que eu comecei a olhar para o lado do empreendedorismo depois de alguns anos de lida, né? Alguns anos de trabalho. Não foi rapidamente, porque eu só queria fazer casamento. Eu só queria trabalhar com flores. Eu só queria fazer arranjos maravilhosos. E aí eu comecei a planilhar. Só que não basta você planilhar o custo daquele casamento, né? Então você tem que ter uma planilha, você tem que ter, na verdade, o custo do que custa um casamento, até para você saber cobrar. Você tem que ter uma planilha dos seus custos fixos, né? Porque quem é a sua equipe, né? É uma equipe que você vai ter mais custo, uma equipe mais profissionalizada, né? Ou não, enfim, você tem que colocar tudo o que custa o seu fixo. E aí a gente começa a falar também de imposto, a gente começa a falar também de carga tributária, se a sua equipe é CLT, também tem isso. E aí você começa a lidar com assuntos que você nunca pensou. Ciências contábeis, planilhas, financeiro, impostos, boletos. Boleto, gente, ser empresário é pagar conta. Ser empresário é resolver problemas. É isso que a gente faz todos os dias, né? E como você equilibra isso, né? Eu, na verdade, tenho hoje, depois de... Eu tenho 9 anos de carreira. Depois de alguns anos, né? Eu comecei a planilhar,
eu comecei a colocar tudo nas planilhas, só que de repente eu vi que eu tinha 20 planilhas, 30 planilhas. Eu tinha a planilha da minha vida pessoal, eu tinha a planilha dos casamentos, eu tinha a planilha dos meus custos fixos, eu tinha planilha de custos eventuais, né? Eu tinha planilha, era muita coisa, era compra de acervo, a minha planilha da compra de acervo, era a planilha de tudo que você pode imaginar. E aí eu vi que aquilo estava me dando mais canseira do que qualquer outra coisa, porque a gente não é especialista nisso, né? Se você tem alguém que você confia e que sabe fazer essa parte de financeiro, isso é maravilhoso, né? E aí, hoje, gente, eu trabalho em paralelo com uma empresa, com uma consultoria que faz toda essa parte para mim. O que eu fiz? Eu peguei todas as planilhas e juntei em uma planilha só. Porque o mais importante também, olha só, isso vai uma dica para vocês, tá? Não basta você ter uma planilha dos seus eventos. Saber quantos eventos você lucrou naquele mês não quer dizer que você vai ter uma saúde financeira no final do ano. Porque aquele dinheiro daquele mês, por exemplo, vamos pegar abril. Se eu tô fazendo um casamento em abril, o custo daquele casamento de abril já tá pago, né? Já foi pago anteriormente, porque o cliente paga antes. E aí, você vai ter o dinheiro para aquele casamento? Isso é você ter planejamento. Então você tem que ter uma planilha que não é só tesouraria, né? A tesouraria é o que é o lançamento de custos naquela planilha. E você tem que ter também uma controladoria, que é o que mostra no final do ano, ou quando você quiser olhar, até quando, como é que tá a tua saúde financeira, né? Se você tá no azul, se você tá no vermelho, isso é uma coisa muito importante, gente. Você tem que ver lá na frente como é que você tá hoje. Que pode ser que o dinheiro o mês que vem acabe porque você já gastou tudo que você recebeu. Você já parou para pensar? Você já viveu isso? Isso é muito importante, gente. Então, assim, colocar numa planilha única, porque é essa planilha que vai fazer você ver no final do ano o quanto que você conseguiu ganhar naquele ano, né? Então, como fazer, Thaís? Eu sou sincera em dizer que eu não faço isso sozinha, eu tenho uma equipe que me ajuda. E isso é muito importante, investir em pessoas que vão, na verdade, te ajudar a ver a tua saúde financeira. Isso é investimento, gente, não é gasto, tá? Hoje eu invisto em uma consultoria feliz, porque eu sei que eles vão ter essa visão crítica de olhar mês a mês, de olhar semestre a semestre e de olhar ano a ano, tá? Até para você fazer previsões, né? Por exemplo, quantos casamentos eu tenho que fazer naquele mês para ter uma saúde financeira? Se eu não fechei tantos casamentos, mas eu tô bem ainda, porque o que está entrando é mais do que está se gastando, né? Então é todo uma visão tridimensional e 360 graus que a gente precisa ter o cuidado, né? E aí a gente começa a ver que ser empreendedor não é uma coisa tão simples assim, né? Como o que a gente tinha lá no início, que era só fazer flor, né? Espero que isso te ajude a pensar, a raciocinar o formato que você está fazendo. Um grande beijo, até a próxima!